Notícia está de volta com Milton Atum. Milton, eu te interrompi, você estava falando que o processo bom mesmo é escrever, que publicar já não é tão legal assim, porque é o ponto final e daí tem que recomeçar e tal. Mas e agora você vai passar ou está passando por uma coisa diferente, que você nunca tinha passado antes, que é a adaptação dos seus livros para uma nova mídia, né? Aí você vai contar para a gente, então, qual está sendo adaptado para qual mídia? Começando em ordem cronológica, o Relato de um Certo Oriente vai virar o quê? Filme? Vai ser adaptado para o cinema sob a direção do Marcelo Gomes, que é um... eu tive sorte, porque são ótimos cineastas e o Marcelo se interessou pelo livro. Eu falei que não era um romance adaptável, eram vozes da memória. Ele disse, não, mas é difícil, mas é por isso mesmo que eu quero trabalhar com esse livro. E você vai trabalhar no roteiro? Não. O roteiro, quem está fazendo é o próprio Marcelo, com uma amiga do Rio, a Maria Camargo, que fez o roteiro do Dois Irmãos. Então, vamos lá. Dois Irmãos, também filme? Não, o Dois Irmãos, acho que vai se transformar numa minissérie da Globo, de 8 ou 10 capítulos, dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. Então, está há vários anos na Globo, né, os direitos autorais do Dois Irmãos, acho que há uns 6 anos. E talvez seja filmado esse ano, né? Eu não sei, porque eu não acompanho, vamos dizer, esse processo, quando se vai ser filmado. Você prefere não acompanhar ou... É porque não é a minha praia, sabe, Toledo? O roteiro não é a minha... Eu não sei escrever roteiro. Né? Já tentei, já me interessei. Eu sei ler, eu sei dizer, esse é um bom roteiro. Você vai poder ler os roteiros antes deles serem... Não, já li. O do Dois Irmãos eu li e gostei muito do texto. Né? O do relato ainda não foi escrito. Né? E o Órfãos do Eldorado, que é o quarto romance... O Órfão já foi filmado. Já foi filmado? Pelo Guilherme Coelho. Você já chegou a ver o copião? Não. Só vai não me ver... mostram nada. Belém, Manaus, Brasília, São Paulo, Barcelona, Madrid, Paris e algumas cidades nos Estados Unidos também, né? Quais? Eu passei um tempo em Berkeley, na Califórnia. Morei em Santos também, quando eu era jovem. Santos? Morei 1 ano em Santos. E aí, qual delas você tem as melhores lembranças? Bom, se fosse pelos livros seria Manaus, mas às vezes... Olha, eu gosto de todas. De nenhuma eu saí amargurado. Na verdade, eu saí de Manaus em 98 muito triste com a situação da cidade. Né? Porque a sua cidade, a cidade onde você, de fato, passou a infância... Não existe mais. Acabou. Né? Não é uma coisa nostálgica. Não se trata de nostalgia, se trata da história, se trata da nossa memória urbana. O que se faz com as cidades brasileiras é uma barbárie. De destruir e construir em cima. De destruir e construir coisas horrorosas. Eu estou achando o neoclássico maravilhoso hoje. Que é uma arquitetura que não me diz nada, mas hoje eu acho o neoclássico maravilhoso em comparação, sabe, a essa arquitetura mausoléu, arquitetura caixote, a essa arquitetura com fachada de azulejos, de banheiro, sabe, sem projeto, sem nada, sabe, e destrói coisas, destrói monumentos históricos, destrói espaços coletivos para se construir esse horror. Mas eu estava falando de Belém porque uma parte do Órfãos, do Eldorado, foi filmada em Belém. E aí eu adorei essa convivência com os atores, com a Dira Paz, com o Daniel Oliveira, com os diretores, com o Guilherme, com todo o pessoal da equipe técnica. Né? E eu estava numa cidade de que eu gosto muito. Então eu passei uns dias em Belém E não dá ciúme, não, de ver a sua obra adaptada por outros artistas, para outros veículos? A perda do controle do processo? Não, porque é uma linguagem totalmente diferente. Né?
eu acho que você não deve esperar a transposição, né? No fundo, é uma transcriação, uma criação daquilo que... O roteiro não segue, nem sempre segue, vamos dizer, à risca o romance. Ele dá um salto, ele faz recortes, né? Não sinto ciúme nenhum dos meus livros. Inclusive, já foi adaptado para o teatro, Dois Irmãos, aqui em São Paulo. O Dois Irmãos vai ser publicado em quadrinhos. Em quadrinhos? Pelo Fábio Moon e o Gabriel Bá. São dois grandes artistas de quadrinhos, de história, desenhistas. Não sinto ciúme. E, bom, fora os 4 romances, você tem também A Cidade Ilhada, que é um livro de contos. Estamos aqui. E Um Solitário Espreito, que é o mais recente, que é um livro de crônicas. Como é que faz para desliga uma chave e fala, não, agora eu vou escrever uma crônica? E as suas crônicas são muito em primeira pessoa, né? Você, em geral, está contando alguma coisa de si, ou pelo menos parece ser alguma coisa muito pessoal. E daí fecha, desliga, vira a chave, começa a escrever o romance, que é outro narrador, outra perspectiva. Não, muita coisa da crônica é ficção, né? É invenção, com uma aparência de realidade. A não ser as poucas crônicas mais políticas, escrevi pouquíssimas, no momento em que, por exemplo, do estádio de Manaus... Que, aliás, aquela crônica teve uma capacidade de prever o futuro, de certa maneira, né? Porque você terminava dizendo que se as pessoas fossem às ruas, que iam chamá-las de terroristas, vândalos. Que acabou acontecendo quase em seguida. Porque eu acho que isso foi escrito um ano antes das manifestações. Mas era possível perceber a insatisfação das pessoas e a disfarçatez, o descaramento de você escrever, de você construir um monumento ao nada, porque será isso depois da Copa. Você investir, sei lá, 600, 800 milhões de reais numa cidade que é metade a favela. Isso é inconcebível para mim. E que já tinha um estádio? Já tinha um estádio era um projeto premiado do Severiano Porto, era um projeto viável para ser restaurado, reformado. Os gastos poderiam ter sido, sei lá, 1/10, né? Mas eu acho que é isso que me interessa, né? Mas eu acho que interessa outra coisa. Então, é claro, eu vou torcer pelo Brasil, adoro futebol, não é essa a questão. A questão vamos dizer, é a falta de foco, de vontade política, sabe, na construção da cidadania. Porque, no fundo, é disso que se trata. Você acha que a Copa, de certa maneira, ao privilegiar as arenas em detrimento das obras de logística que levariam as pessoas até elas e, como você deu exemplo, não optando por fazer isso e não habitação popular, por exemplo, foi um desserviço a essa construção da cidadania? Eu acho que foi um desvio de foco. Eu acho que as construtoras, as grandes empreiteiras estão interessadíssimas, estavam, né, e sempre estão para construir monumentos, mega monumentos, né? Que nunca ficam dentro do orçamento previsto. Eu acho que quem manda mesmo nesse país são as construtoras, no fundo são elas, são as empresas de lixo, coleta de lixo, de transporte público e as grandes construtoras. Aí são eles que financiam os políticos, são eles que mandam, ditam as regras desse país, com uma pequena margem de manobra para o presidente, para alguns políticos, para alguns projetos sociais, uma pequena margem de autonomia. No fundo é isso. Eu, enfim, acho que, eu disse naquele momento, digo, bom, no meu espaço modesto lá do Estadão, né, muito modesto, pequeno, eu quero, vamos dizer, expressar um pouco da minha indignidade, mas sem raiva também. Eu escrevi com a maior tranquilidade,
Quando elas saíram, e no volume que saíram, e gritando as coisas que gritavam, te surpreendeu? Não. Você já achava mesmo que isso ia acontecer? Não, porque já havia algumas pequenas manifestações no Brasil todo. E a música da periferia está o tempo todo dizendo isso, o tempo todo gritando isso. E há uma guerra lá, há uma guerra de extermínio. Uhum. A música da periferia que você diz... Não o funk de ostentação, né? O rap, né? Não, é o rap. Você vê a letra, lê a letra dessa música, é incrível. A consciência social, o protesto político, quer dizer... e as pessoas, elas estão mal-humoradas. Isso é uma manifestação enorme de indignação. O mau humor, quando você entra, você pega o metrô na Estação da Luz, vai para Pinheiros e lá pega o trem para todas as periferias de cidades, você vê o que é o mau humor da população. Né? Será que isso um dia não ia se traduzir em protesto, em manifesto? Agora, eu nunca apoiei o confronto, a destruição. Acho que não é preciso. Isso não precisa disso. Na verdade, isso talvez tenha destruído o próprio espírito da manifestação. Acabou esvaziando as ruas. Né? Agora, essas nossas questões, José Roberto, elas são históricas. Não começaram no ano passado. Elas vêm do começo, desde sempre, da República Velha. Né? O Brasil nunca quis, as suas elites, ou uma parte delas, uma parte significativa delas, seja elite política, econômica, nunca quis, vamos dizer, investir na cidadania. Essa é a verdade. Mas você acha que houve avanços nos últimos 10, 20 anos? Houve muitos avanços. Eu acho que isso é inegável. Houve vários avanços. Eu acho que as pessoas, uma faixa considerável da população está vivendo com mais dignidade. Né? Mas foram criados milhões de consumidores sem cidadania. Essa é uma questão que se coloca, me parece que está no fundo dessas manifestações. Você teve uma integração pelo consumo, as pessoas finalmente puderam comprar aquilo que elas viam sendo propagandeado, mas talvez na parte da qualidade do serviço público, de integração realmente na vida da cidade, seja no transporte, seja na saúde, na educação, é que continua sendo... Porque não adianta também, a gente não pode ser ingênuo a ponto de criticar só o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula, a presidente Dilma. Essa é uma federação cuja qualidade de vida, escolaridade e atendimento hospitalar, saúde e lazer essas atividades dependem de 5.570 prefeitos. Não adianta, e seus governadores. Não adianta o MEC enviar livros, ótimos livros para as escolas, se esses livros ficam fechados. Se essas escolas não têm bibliotecas. E essas escolas são municipais e são estaduais. Então, se essa multidão de prefeitos, e muitos do PMDB, que é o partido, vamos dizer, mais problemático desse país... É o partido do poder, né? É o partido do poder, ele manipula qualquer presidente, desde o Fernando Henrique. Sim, desde o Collor. O Collor... Não, o Collor, ele não participou do governo Collor. Não, é incrível. Fiz esse levantamento, até do governo Collor eles participaram. Teve lá os seus ministros. Teve também. Teve. Bom, então, não teve, desde a redemocratização não ficou fora de nenhum. Então, você me corrigiu em tempo e é o carrapato do poder. É que não teve, talvez, a quantidade que eles quisessem e acabou na deposição. Então, esse partido, que é um partido que trai a memória de Ulisses Guimarães, trai Pedro Simon, que eu acho que é um dos poucos, um dos solitários desse partido. Mas não é só o PMDB, não, eu estou falando de 5.570 prefeitos. Qual é o compromisso desses prefeitos com a educação? 32 partidos. Com a educação, qual é o compromisso deles com as crianças brasileiras?
Se eles estivessem no estádio, todos eles, seria bom olhar nos olhos dessa gente, qual é o compromisso de vocês com a cidadania? Porque não adianta só falar na presidente, falar nos ministros, falar no... Não, os governos. Eu tenho uma amiga muito humilde aqui do litoral de São Paulo. Ela disse, a escola estadual do Juqueí tem professores. Ano passado não tinha professores. Por quê? Um estado tão rico. Que já foi primeiro colocado no ranking educacional, já caiu, está em 7º. A que se atribui esse descasamento entre essa ideia do consumo e a ideia da cidadania? É possível reconciliar isso? De que maneira? A arte seria um caminho de fazer essa reconciliação? Não, eu acho que o que eles necessitam são linhas de esgoto, mais do que arte. Saneamento. É saneamento básico, boas escolas, é uma área de lazer, a periferia se integrar na cidade, na malha urbana, urbanisticamente, muito mais linhas de metrô, que a nossa rede metroviária é ridícula, absurdamente pequena e mal projetada. Se você fosse um urbanista com os poderes do barão que reformou Paris, ali pudesse botar abaixo o que você quisesse reconstruir, o que você faria na cidade de São Paulo? Qual seria o seu plano urbanístico? Tem solução? Eu acho que não tem solução. Para mim, uma solução para São Paulo seria a descentralização. Eu acho que São Paulo virou uma megalópole com tantos problemas. Eu acho que os governos, as administrações vão sempre correr atrás de prejuízos. Por exemplo, quando inaugurarem mais 5 linhas de metrô, não precisa de mais 10. Precisar de mais 10. Né? Então, é uma cidade que cresceu de um modo tentacular, sem planejamento. Para você ter uma ideia, no projeto de Guarulhos, que foi inaugurado em 81, havia uma linha de metrô até lá, do centro a Guarulhos, o que era fundamental e primário, como existe em todas as capitais europeias, nas grandes cidades. Né? E cadê? Parece que agora vem uma linha de trem aí para o aeroporto. Eu acho que a cidade precisa ser... você falou em arte, eu vejo que, vamos dizer, as escolas que têm arte, que têm teatro, que têm música, shows musicais, essas escolas que foram construídas na periferia são importantes, são importantíssimas. A escola e o esporte e a arte. Mais do que a polícia pacificadora. Muito mais do que a polícia pacificadora do Rio. Ela chegou, mas, vamos dizer, os problemas continuam. Os problemas continuam, eles não querem resolver. Milton, antes da gente terminar, você está escrevendo mais um romance, o 5º romance, já há alguns anos, né? Tem perspectiva de ficar pronto para os seus leitores? Que eles não iam me perdoar se eu não fizesse essa pergunta. Eu sei que você não gosta de publicar, mas tem alguma chance da gente ver esse livro publicado num futuro breve? Eu acho que sim. Acho que se os meus leitores gostarem, se meu editor aprovar, se eu mesmo achar que é o caso de publicar, eu não tenho também por que esconder manuscritos. Eu acho que é um livro que faz parte, é uma história que está entranhada na minha vida, faz parte da minha vida enfim, eu acho que isso vai... E é uma história que, pela primeira vez, não se passa na Amazônia, é uma história que se passa fora. Está muito ligada à minha vida em Brasília, em São Paulo, na França, a vida de um grupo, né, de jovens sonhadores que não foram militantes, né, da esquerda mais radical, da esquerda mas foram militantes do sonho e das ilusões, né? E eu acho que com o Brasil a gente também precisa ter paciência, a gente precisa sonhar com o Brasil. Eu não sou um pessimista, dizer nada vai dar certo. As coisas
por um lado, estão dando certo. Né? Mas quando, às vezes, a própria presidente quer fazer alguma coisa e vem uma parte do Congresso e sabota, e chantageia, que é a pior coisa que esses tipos podem fazer, que são tipos terrivelmente chantagistas e covardes. Né? São covardes. E hábeis nas né? suas funções. E hábeis, né? São malandrões, assim, dos mais terríveis. Eu acho que, para os meus leitores, alguns leitores que me perguntam, falam, olha, você pode até reler um dos romances, e há tantos bons livros no Brasil, né, sendo publicados, há tanta coisa boa. Mas o que não dá é para publicar com pressa. É como se você quisesse fazer uma coisa melhor e soubesse fazê-la, e de repente você faz qualquer coisa e estraga um trabalho de... Quer dizer, você ainda não está naquele ponto que você fala, acabou, está bom, está finito. Eu acho que eu nunca acabo. Ou você está se divertindo muito com o livro? Eu estou me divertindo, eu estou vivendo essa história, eu estou morrendo de pena de acabar. Né? Não sei o que eu vou fazer depois. Olha, muito obrigado, Milton. Infelizmente, o É Notícia termina aqui. Ele volta na próxima semana. Você pode acompanhar todas as entrevistas do programa no nosso site e as notícias pelo Twitter. Boa noite, boa sorte.